Bom, eu eu não sei exatamente por onde começar, mas eu acho que eu tenho muita coisa pra falar. Que situação de merda, hein? Que situação de bosta, cara. Todo youtuber muda. Todos, sem exceção. Com o tempo, a gente garante novos interesses e isso, querendo ou não, acaba influenciando a gente. E sem perceber, a gente acaba trazendo isso pro nosso trabalho, que é garantir um conteúdo aqui pra vocês. O Ramsés, ele começou fazendo vídeos de opinião e assim como o Ramsés, ele sempre gostou de arriscar um pouco mais. Fazer um tipo de humor que tem uma chance absurda de virar trend de Twitter. E eu sempre admirei youtubers que tinham essa mesma característica. A questão é que é muito difícil fazer esse tipo de humor. Porque quando a pessoa que está disposta a fazer esse tipo de humor faz errado, com certeza absoluta essa pessoa vai ser taxada de nazista, racista, machista, pedófilo. Repetindo, para fazer esse tipo de humor, a pessoa precisa ter uma noção absurda. É uma habilidade que eu não tenho. E como eu disse, eu admiro quem tem. O Léo Lins, por exemplo. Eu acredito que a habilidade dele é extremamente alta. Ele consegue dominar esse tipo de humor com maestria. As pessoas, até as que não gostam dele, sabem que ele não é pedófilo, sabem que ele não é nazista, sabem que ele não é racista. E por quê? Porque ele dominou a arte. O problema é que o Ramsés, ele não dominou. Talvez ele pense que dominou, mas, na minha opinião, eu acho que não. E agora voltando a falar sobre a mudança do Ramsés. Antes o Ramsés era um canal de opinião que usava como diferencial o humor ácido para poder fortalecer a sua crítica. E agora, na minha opinião, ele se tornou um rapaz que a todo custo está tentando fazer parte de um grupo chamado Calvosfera. Ele está tentando se entrosar, essa é a minha visão. E pelo que parece, as pessoas que fazem parte desse grupo talvez não estejam dando tanta abertura. Eu não sei se isso frustra o Ramsés, talvez sim, mas como espectador é um pouco difícil de ver. Eu tenho certeza que o Ramsés acompanha essa galera da Calvosfera. E aí a gente volta naquela questão da noção. O Renan Play, Luan Gameplays, enfim, eu não conheço todo mundo que faz parte da Calvosfera, mas pelo menos os mais populares têm uma habilidade um pouco mais refinada para dominar essa questão do humor ácido. Eu acho que aquela frase que o Ramsés disse que gerou toda essa problemática, eu acho que foi demais até pro pessoal da Calvosfera. Eu acho que eles ouviram aquilo e pensaram, caralho, puta merda. Ele viajou. E eu não tô aqui pra discutir se foi piada ou seja lá o que for. Eu sei de uma coisa. Quando o Ramsés, ele liga aquela porcaria de câmera pra poder fazer o seu conteúdo, que no caso são as lives, ele tenta incorporar um personagem da Calvosfera. E só pra contextualizar pra quem não conhece a Calvosfera, é uma galera que não vê problema em qualquer tipo de piada. Bom, talvez isso que eu falei seja o resumo do resumo do resumo. Só que eles sabem fazer, eles sabem se comportar quando aparece alguém dando donate só sendo racista, ou então nazista, enfim. E é isso que muita gente também não entende. Dá pra saber quando alguém que fez um donate só tá sendo racista mesmo, ou seja lá o que for. Saber identificar faz parte daquela habilidade que eu tava falando. E repetindo, o Ramsés, ele não tem tanta habilidade assim. Eu sei que o Ramsés, ele não é racista, ele não é nazista, ele não é nada. Ele é só um cara normal. Ele não é Jack. Definitivamente o Ramsés, ele não é Jack. Ele só é um cara tentando fazer humor negro. E como eu disse antes, quando ele liga aquela câmera pra fazer live, ele entra num modo palhaço e tudo vira uma grande piada de humor negro. E quando ele respondeu aquela mensagem do cara dizendo que ia matar ele, falando pra esse cara que ele queria competir, quem estuprava a família do outro, alguma coisa assim, e dizendo depois que esperava que ele tivesse irmãzinha, foi uma piada? Eu não sei. Eu imagino que dentro da cabeça do Ramsés era uma piada. Aliás, eu não tenho dúvida alguma de que na cabeça do Ramsés aquilo era uma piada. Ele tava com aquele palhaço incorporado. Só que o timing daquela porra foi completamente desfavorável. Foi no meio de uma discussão séria. Só que no meio dessa discussão ele tentou manter aquela postura de palhaço e no final das contas o tiro saiu pela culatra. Como eu falei, se você não consegue dominar a arte do humor negro como o Léo Lins faz, no final das contas você vai parecer um pedófilo, um estuprador, um nazista, um racista e tudo que é de pior do universo. E foi o que aconteceu com o Ramsés. Pois é, como eu disse, eu sei que o Ramsés não é Jack, só que por conta dessa burrice dele,
fudeu. E tá rolando essa discussão se foi piada, se não foi. Uns falam que foi piada, outros falam que não foi piada. E como eu falei, eu não quero discutir o que é piada, o que é humor, onde que é o ambiente ou sei lá o que. Como eu falei, dentro da cabeça do Ramsés era uma piada. A questão é que, na minha opinião, o que mais interessa nesse exato momento é que tem uma galera achando que o Ramsés é um Jack. E o que é um Jack? Cara, na minha interpretação, Jack pode ser pedófilo ou estuprador. E nesse exato momento, a cidade inteira do Ramsés tá achando que ele é ou um pedófilo ou um estuprador. Tem uma galera que tá achando que o Ramsés é um perigo para a sociedade por ter feito aquela bosta daquela piada. E sinceramente eu acho que ele tá correndo risco de vida, cara, sem maldade. E assim, eu nem ia falar isso aqui, mas eu acho que é muito importante. O Ramsés, ele me mandou uma mensagem, cara, e ele basicamente me disse o seguinte: Kill, eu não sei o que eu faço, cara. Eu tô mal pra caralho. Ele falou, cara, a minha mãe veio até o meu quarto, me mostrou 9 mensagens de pessoas que estavam perguntando de mim. Pessoas que estão achando que eu sou um estuprador. Pessoas que me conhecem. Pessoas que estudaram comigo. Enfim, ele me disse que uma vereadora, alguma coisa assim, compartilhou a postagem de um cara chamado Johnny alguma coisa. E essa postagem tava chamando ele de Jack. Cliparam aquele momento que ele tentou falar aquela merda, aquela bosta de piada que não funcionou em nenhum lugar, que só tinha sentido dentro da cabeça dele. Enfim, resumo da ópera. Grande parte das pessoas que vivem ali no local onde ele mora estão achando que ele é um estuprador. Ele viu pessoas que estudaram com ele, que trabalharam com ele, comentando na postagem, caralho, eu conheço esse moleque aí. Enfim, fudeu. E aí eu parei pra ver a postagem do rapaz que começou tudo isso. Basicamente ele começa o vídeo dizendo: Jack na área. Ele coloca no vídeo aquela merda que o Ramsés falou, que era piada só dentro da cabeça dele, chamou ele de Jack várias vezes, colocou uma música de suspense no fundo, falou a cidade onde o Ramsés mora. E cara, o que mais... Nossa, cara. O que mais me deixou puto foi que ele falou algo assim, ó: eu não quero dizer nada, mas ele mora em Assis, pessoal, ó, fiquem espertos, Jack na área. E aí eu vi aquela bosta e pensei, será que ele acha que a gente é idiota? Será que ele é inocente a ponto de não saber que existem pessoas malucas por aí? Pessoas que não conseguem interpretar porra nenhuma, que não buscam informação de nada e que simplesmente matam porque sim? Não é possível que ele não saiba disso. E cara, eu acho válido pra caralho criticar o Ramsés. Afinal de contas, eu mesmo acho que a forma que o Ramsés trabalha em live é uma bosta. Inclusive, eu acho que se ele continuar fazendo isso, ele vai ter grandes problemas com o YouTube. Pessoas que gostam de fazer humor negro, humor ácido, seja lá como você chame, sabem que existe local próprio para isso. E por mais que na sua live o seu público entenda todo o contexto, entenda que você é um cara tentando fazer piada e muitas das vezes falhando, ainda assim você está dentro do YouTube. Ou seja, o local verdadeiro não é o ambiente da live, mas a plataforma. E a plataforma já baniu pessoas por muito menos. Não importa quantas horas você faça de live, não importa quanto tempo você tem de YouTube, basta uma escorregada pro YouTube lá e colocar o dedo. Assim como aconteceu com o Monark e várias outras pessoas. Eu conversei com o Ramsés, falei pra ele que não vale a pena ele continuar fazendo isso. Porque, primeiro, ele não domina essa arte. E segundo, o YouTube é foda. Se você aí do outro lado quer discutir se existe limite do humor, se não existe, se piada de humor negro deveria ser criminalizada, se o cara que faz piada racista é racista, se você aí quiser discutir tudo isso, beleza. Inclusive é um debate sensacional. Só que não concordar com essa filosofia, chamar o cara de Jack como se ele tivesse estuprado alguém, como se ele tivesse pornografia infantil no celular e falar, pessoal, ó, ele mora em Assis, ó, não tô querendo dizer nada, mas ele mora em Assis, ó, Jack na área, vocês estão ligados, né? É muito coisa de filho da puta, cara. Eu queria saber, cara, qual que foi a intenção de falar que tem Jack na área? Ó, pessoal de Assis, fiquem espertos aí, musiquinha de suspense de fundo. Qual que foi a ideia? A intenção foi chamar a atenção de algum filho da puta armado que não tem habilidade alguma pra poder interpretar porra nenhuma? Que acha que é algum tipo de justiceiro só porque tem a porra de uma arma de fogo? Essa foi a intenção? Se essa não foi a intenção, parabéns, você fez tudo errado. Porque com certeza absoluta vai chamar a atenção. E as consequências daquela merda de vídeo falando onde o Ramsés mora não é só essa. Mandaram a porcaria de um site aí pra mim com todos os dados do Ramsés, RG, cara, pelo que parece tá liberado fazer doxing. Bom, eu não acho que essa é a melhor maneira pra
criticar alguém que tá tentando fazer humor negro na internet. Você pode chamar o Ramsés de burro, você pode falar que o humor negro é errado, você pode falar qualquer coisa, mas falar que o Ramsés é Jack, isso você não pode falar. Você pode mexer os pauzinhos pra começar uma investigação. Aí eu super concordo. Tem algum criador de conteúdo falando merda na internet? Merdas essa que você não concorda? Que você acha criminoso? Ótimo. Pega todas essas informações e manda pra polícia pra começar uma investigação. E aí quando eles baterem o martelo, você faz um vídeo chamando de Jack. Só que antes dessa burocracia, apontar o dedo pro cara e chamar ele de Jack, dizer onde ele mora e falar, ó, pessoal, fiquem espertos, Jack na área, isso, no meu ponto de vista, é passar muito do ponto, cara. Eu acho que a crítica do rapaz que fez o vídeo contra o Ramsés poderia ter sido muito melhor, cara. Como eu falei, não vejo problema em iniciar uma investigação, não vejo problema em falar que o humor negro é uma merda, que deveria ser criminalizado, pessoas que fazem esse tipo de humor merecem cadeia. Tudo bem, é uma discussão válida. Só que achar que a sua filosofia, achar que a forma que você pensa é verdade absoluta e logo em seguida apontar o dedo pra quem você acha que é Jack e afirmar que aquela pessoa é Jack e criar um alvo gigantesco ao redor dessa pessoa, aí como eu disse, no meu ponto de vista, é passar muito do ponto. Bom, e aí depois de tudo isso, eu entrei no perfil desse rapaz que criticou o Ramsés para ver os reels, os stories, e ele respondeu o vídeo de pronunciamento do Ramsés. Ele falou sobre o processo que o Ramsés disse que ia mover contra ele. E aí ele, sei lá, foi meio debochado nos stories, falou, ah, pode processar, eu moro nos Estados Unidos e tal, não vai dar em nada, ou algo assim. Assim tá fácil, né? Então, já que ele mora nos Estados Unidos, eu acho que o certo a se fazer é facilitar para que o Ramsés tenha chance de se defender. Ele não acha que tá completamente certo, tão certo a ponto de apontar o dedo pro Ramsés e afirmar que ele é um Jack. Então, o mínimo é facilitar para que essa briga no jurídico aconteça. Falar, ah, eu moro nos Estados Unidos, tenta a sorte aí, é fácil pra caralho. Mas eu imagino que ele não vai fazer isso não. Imagino que foi um mal entendido da minha parte. Quem comete esse tipo de covardia é o Hulk BR. Ele fica se escondendo mundo afora aí pra não ser processado. Fica correndo dos processos. Porque ele tem certeza que tá errado. Se acharem ele aí, fudeu. No caso do rapaz que criticou o Ramsés, como ele acredita que tá certo, eu acho que o mínimo é liberar as informações pra que essa briga no jurídico aconteça. Bom, é o mínimo. Voltando a falar sobre a conversa que eu tive com o Ramsés. Eu basicamente o orientei a parar de fazer isso. Eu dei a ideia dele seguir o formato que ele sempre seguiu, que era aquele formato de opinião clássico. Ele pesquisava, tinha uma facilidade enorme para encontrar as contradições de quem ele estava criticando, as analogias. Bom, eu pelo menos gostava. Eu acredito que muitos de vocês aí também. Não acho que ele combina muito com essa atmosfera da calvosfera, mas aí é só a minha opinião também. Falei para ele também que, infelizmente, esse ambiente que ele acredita que é favorável para que ele faça as piadas de humor negro é uma ilusão, porque o ambiente, como eu falei antes, é o YouTube, e o YouTube possui regras. E disse que a qualquer momento ele pode ser desmonetizado. E esse era o meu medo. E é o meu medo ainda. Como eu disse, eu sei que o Ramsés ele não é Jack. E vai ser muito triste ele morrer por alguém que ache que ele é. Eu definitivamente não quero isso, cara. E só do Ramsés ter me falado que vai mudar o estilo, vai deixar essa coisa de humor negro de lado, já me bateu um alívio do caralho. E como eu falei antes, e agora eu tô repetindo pela 20ª vez, eu não quero discutir o que é piada. O que é humor, qual humor é mais engraçado que o outro, se o humor ele abre brecha pra não sei o que. Eu não quero discutir isso, eu quero resolver o problema. E no meu ponto de vista, os principais problemas era a questão da desmonetização do Ramsés e a segurança dele. Ele também tá completamente fudido psicologicamente com tudo isso. Afinal de contas, a cidade inteira dele tá achando que ele é Jack. A mãe dele tá preocupada. Só que essa questão do psicológico eu sei que ele vai superar. Ele é um rapaz forte. Os dois principais problemas, como eu falei, monetização e vida. A monetização resolveu, vou abaixar esse dedo aqui, senão vai ficar estranho. Falou que vai mudar, falou que vai parar de falar aquelas merdas. Agora o problema que fica é a vida dele. O que resta é torcer para que ninguém dê um tiro na cabeça do Ramsés.